Igreja, graça e paz. Em nome de Jesus, vamos começar o culto. E nós vamos insistir com o nosso propósito de oração. Na primeira parte da reunião, nós vamos orar. Vamos apresentar o local que nós moramos. A rua que nós moramos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome de Jesus nós entramos na Sua presença maravilhosa, gloriosa. Santo Deus, querido Pai, consagramos ao Senhor esta reunião, queremos toda a Tua direção, Teu governo, queremos toda a Tua instrução. Bendito Senhor, bendito Salvador, Santo Deus de glória, de poder, de maravilha, Santo Deus de bondade, de justiça, Santo Deus de amor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Nós consagramos ao Senhor o ministério, a igreja, todos aqui, toda esta obra, todos que aqui estão, toda esta igreja. Jesus, piedade, misericórdia, compaixão de nós. Pedimos clemência, pedimos perdão, não somos dignos nem merecedores. Graças a Deus o Senhor nos trouxe, graças a Deus o Senhor nos enviou, e nós estamos juntos para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Esse local aqui Deus reservou para nós termos toda a nossa vida voltada para Ele também. Nós temos esse momento oportuno, essa chance que Deus concede a nós. Pai, te consagro mesmo esse momento em nome do Senhor Jesus. Não sabemos orar como convém, mas Tu, ó Espírito Santo, está em nós, e Tu nos ajuda a interceder, Tu nos ajuda a orar como convém. Bendito Senhor, te apresento a rua que eu moro, e a rua que todos aqui moram, em nome de Jesus, porque nós acreditamos no poder da oração, e nós temos convicção nesse propósito que nós fazemos, onde a intenção é que aquela área seja limpa, livre do mal. Em nome de Jesus, meu Deus, não podemos conformar, não podemos aceitar o inimigo prevalecer. Aonde nós moramos, aquela área, aquela região tem que ser governada por Deus. Aquele território precisa ser limpo, precisa ser completamente de Deus. Santo, santo, santo Deus. Santo Deus, derrama o Teu sangue naquela área, derrama o Teu sangue naquela rua, naquele quarteirão, em todas as casas ao redor na nossa casa. Derramamos o Teu sangue, Jesus, pois as portas do inferno não prevalecerão. O Senhor opera naquele lugar, o Senhor opera naquela obra. Meu Deus, a obra que o Senhor começou em nossa casa, a obra que o Senhor começou em nossa família, porque ao redor da nossa casa também, muito em breve, todas as pessoas se voltarão para Deus, todas as vidas, todas as almas serão tocadas pelo Senhor. Deus, nós oramos e assim declaramos com fé: aviva, meu Deus, aquela área, limpa aquela região celestial. Meu Deus, nós não aceitamos o inimigo prevalecer, pois a nossa casa também está ali. E tudo que é nosso, tudo que Deus já nos deu, nos abençoou, tudo que Deus já operou em nossas vidas, e eu tenho certeza que virá, porque Deus é fiel para cumprir Sua palavra. Nós só temos que clamar ao Senhor, cumprir Sua palavra, obedecer Teu mandamento. Ele é justo e fiel e verdadeiro. Deus é eterno, maravilhoso. Salva e liberta toda a nossa família, toda a nossa parentela, mesmo que eles não moram na rua que nós moramos. Meu Deus, mas a nossa casa representa a nossa família. Eu acredito que nesta oração também a misericórdia de Deus vai alcançar toda a nossa família. A misericórdia de Deus vai alcançar a nossa casa. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo.
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só Jesus tem poder. Glórias a Deus para todos sempre, glórias a Deus para todos sempre. Exaltado é o nosso Deus para todos sempre. Bendito é o nosso Senhor, bendito é o nosso Salvador para todos sempre. Aqui nós estamos, Pai, firmes na Tua presença. Aqui nós estamos e precisamos muito mesmo do Senhor, da renovação na palavra, do fortalecimento espiritual. Precisamos de Deus, mais que o ar que nós respiramos. Precisamos de Jesus mais que tudo nesta vida. Glória a Deus, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, meu Pai querido, soberano, meu Deus de amor, de maravilha. Nos envolve na Tua presença, nos envolve no compromisso com a palavra, nos envolve, Deus, nos envolve na atividade todo dia com as coisas do alto céu. Glória, glória a Deus, Santo Pai. Nos ajuda a orar, nos ensina a orar, a mortificar essa carne nossa, meu Deus, a renunciar a esse nosso velho homem, essa raça adâmica que não tem jeito, que não converte. Nos ajuda, Deus, a ter disciplina, posicionamento diante de Deus. Nos ajuda, meu Pai, meu Senhor, nos ajuda a viver todo dia como se fosse o último, como se fosse o último dia da nossa vida, como se hoje sim fosse o dia que Jesus fosse voltar. Meu Deus, nos envolve, Pai, na oração, nos envolve na santidade. Nos ajuda, Espírito Santo, a renunciar nosso eu, nossa carne. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Tenha piedade de nós, meu Deus, compaixão. Glórias a Deus para todos sempre. Santo Deus de glória, Santo Deus de poder, Santo Deus de misericórdia, Santo Deus de justiça. Louvado e exaltado é o Teu nome. Bendito, bendito, Santo Deus é o Teu nome. Santo Deus é o Teu nome. Glorioso, maravilhoso para todos sempre. Deus maravilhoso, Deus de justiça, de glória. Faça a Tua vontade sobre nós. Faz a Tua vontade sobre nossa casa. Meu Deus, confirma salvação, libertação, a nossa família, aquela vizinhança. Limpa aquela área, meu Deus. Fecha aquelas portas malignas, portas de vício, que levam as pessoas para o inferno, portas que destroem as almas, portas de prostituição, de jogatina, portas malignas. Meu Deus, oramos para que essas portas se fechem e que nunca mais se abram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquelas portas não prevalecerão, portas malignas, portas, meu Deus, que só atraem demônios, que são brechas para perturbar. Senhor, em nome de Jesus, nós não vamos aceitar nem permitir o mal, não vamos conformar, não vamos cruzar os braços. Nós somos de Deus e a ordem é lutar, vencer, prevalecer. Nós somos do Senhor e Ele ordena que seja feito da vontade de Deus, do propósito de Deus, para que almas sejam alcançadas, vidas sejam tocadas, mas almas sejam alcançadas pelo Teu poder eterno. Glória a Deus para todos sempre, glória a Deus para todos sempre, glória a Deus para todos sempre. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias a Jesus. Glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Deus. Liberta nossa família do vício, Pai. Liberta nossa família da religiosidade, da idolatria. Tira o comichão do ouvido, a venda dos olhos. Quebra a barreira na mente deles. Meu Deus, barreiras que estão impedindo o Evangelho. Meu Deus, não permita que a luz da Tua palavra resplandeça. Que a luz da Sua palavra resplandeça sobre nossa família, nossa casa, toda aquela vizinhança. Deus de piedade, Deus de misericórdia. Em nome de Jesus, nós temos que orar, nós temos que clamar. Nós viemos aqui foi para isto. Nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para se doar, para nos entregar em oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não temos que preocupar conosco, temos que preocupar com a vontade de Deus.
temos que preocupar em agradar o Senhor, em viver para o Senhor. Aleluia. Jesus de Nazaré, Jesus maravilhoso, todo-poderoso, Deus santo, Deus eterno, confirma transformação, mudança, confirma, Pai, toda a nossa casa, toda a nossa família, cada dia mais voltada para Deus. Eu tenho certeza da mudança, eu tenho certeza da transformação, eu tenho certeza, meu Deus, que nós e nossa casa cada vez mais estarão, meu Deus, se prostrando diante do Senhor. Nada vai impedir o agir de Deus, nada é mais forte que o Senhor, nada é mais poderoso do que a unção de Deus sobre a nossa família, para libertação, para salvação, meu Pai. E acima de tudo, aquilo que é nosso, aquilo que é meu, é nosso, tem que estar na nossa mão, tem que estar diante de nós. A vitória financeira, a vitória conjugal, a vitória familiar, a saúde, a prosperidade, porque Deus, Ele já nos deu, já nos abençoou. Nós somos abençoados em Cristo. Só de estarmos em Jesus somos abençoados. Só de estarmos com o Senhor Jesus já temos a vitória. Já somos mais que vencedores, já somos mais que conquistadores. Deus, o Senhor já nos abençoou. E a oração é esta: para que o inimigo não retenha, para que o inimigo não segure o que é nosso, para que o mal não venha atrapalhar a nossa vitória, a nossa conquista. O que é nosso, meu Deus, seja liberado. O que é nosso tem que chegar até nossas mãos, em nome de Jesus. A bênção da nossa família, da nossa casa, a vitória que o Senhor mesmo declarou, e eu creio nessa vitória. A bênção que o Senhor mesmo ordenou, eu creio nessa ordem que o Senhor mesmo declarou. A vitória é nossa. Deus já operou em nosso favor, Deus trabalha em nosso favor, Deus está pelejando por nós todo dia. Deus luta por nós, Ele briga por nós, Ele é a nossa justiça. O nosso Deus é a nossa justiça, Ele é a nossa força. Deus, Ele vai à nossa frente. Deus, Ele sai na frente para lutar, pelejar, limpar os caminhos. Deus é fiel com a igreja, Deus é fiel com o seu povo, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. E nós cremos no Senhor, nós acreditamos que o melhor de Deus ainda está por vir, que o que Deus tem feito por nós, ainda Deus declara que o melhor Ele fará. Deus tem coisas melhores ainda. Nós temos que acreditar em Deus, confiar no Senhor e aprender que as coisas de Deus não são como as coisas deste mundo, que a palavra de Deus não é como as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. As coisas deste mundo, elas vão passar, vão acabar, mas a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é para sempre. E se nós apegarmos a palavra de Deus, o que nos garante o Senhor, vida eterna, salvação, libertação, e é o que Deus tem prometido. Deus prometeu através de Jesus, Deus prometeu através do seu Filho. Ele prometeu que fará justiça, que vai julgar todo mundo através da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressurgiu, então se cumpre todo o plano, toda a ordem de Deus sobre o ser humano. A sentença que já está determinada para todo ser humano nessa terra, ela é comprovada através de Jesus. Jesus é a prova, Jesus é a convicção, Jesus é a testemunha viva de que Deus vai operar tremendamente nessa terra, em todo ser humano, que a justiça de Deus, o julgamento de Deus virá, e nós precisamos estar completamente voltados para a palavra de Deus. Precisamos muito disto. Por isso, Senhor, nós clamamos e pedimos ao Senhor que nos fortaleça, nos orienta. Meu Deus, também nesta oração temos clamado e pedido a salvação da família, que a vitória que é desta irmã seja dado, a vitória que é deste irmão seja dado, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. Deus não mente, Deus não falha, Deus Ele não tropeça, Ele não vacila, Ele não se engana. Deus Ele é justo, Ele é verdadeiro. Louvamos e exaltamos o nome de Jesus, louvamos e exaltamos o nome do Senhor,
louvamos e exaltamos o Deus vivo, o Deus forte, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que ressuscitou, aquele que nem a morte pôde segurar ou impedir. Jesus Cristo maravilhoso, Tu és adorado neste lugar, Tu és glorificado em nosso meio, Tu és aclamado, Te adoramos, Te bendizemos, Te buscamos, Te glorificamos. Deus vivo, Deus fiel, maravilhoso, é o nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, glorioso, eterno, santo, bendito, bendito Senhor, bendito Senhor, bendito Salvador. Aviva a igreja, aviva este lugar, Espírito Santo maravilhoso, Tu que é o líder desta igreja, não é o homem, não é ninguém que lidera esta obra, é o Senhor que ministra, é o Senhor que dirige, é o Senhor que coordena. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Opera em nosso meio, avivamento tremendo, meu Deus, avivamento, avivamento. Eu não estou falando só de mudança de vida, eu não estou falando só de prosperidade, de vida social, estou falando de transformação no coração, um coração liberto, um coração livre para servir a Deus, um coração sempre disposto a adorar a Deus. E é claro que consequentemente tudo vai melhorando, tudo vai mudando, porque se primeiro muda na região espiritual, tudo ao nosso redor também vai mudar. Se a nossa vida espiritual melhora, se nossa vida com Deus cada vez mais está de acordo com Deus, tudo ao nosso redor é consequência. Nem precisa pedir, nem precisa clamar, Deus sabe de tudo, conhece tudo. O mais importante é ter visão espiritual, visão celestial, visão de Deus, onde Ele mesmo declara que nós temos que viver todo dia como se fosse mesmo o último dia, porque verdadeiramente não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Estamos mortos, mortos para o mundo, mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. Então temos que declarar: cada dia morro com Cristo. Se eu e você estamos mortos, não tem por que preocupar, não tem por que ficar aflito, nervoso, não tem por que ficar ansioso. Se nós já morremos, a nossa vida está em Deus, Ele governa a minha vida e a sua, Ele vai dirigir, vai instruir. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Jesus, estamos falando do Senhor, Jesus, estamos dizendo do Senhor. O Senhor é Deus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glórias a Deus. Senhor Jesus, eterno Deus maravilhoso, Pai de misericórdia, aviva mesmo a igreja, visita este lugar, visita nosso ministério, meu Deus, visita minha irmã, meu irmão. Aqui estão as almas, as vidas do Senhor, que foram, meu Deus, compradas pelo Teu sangue. Eis aqui as almas que não pertencem ao homem, essas vidas não pertencem a esse ministério, elas pertencem a Deus, elas congregam nesta igreja, mas elas são propriedades exclusivas de Jesus. Você pertence a Jesus, você pertence a Deus, o Senhor, invisível, mais real, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que nela há. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus que opera na sua vida, Ele é o Deus que comanda a sua vida, minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele está aqui, o Deus de Israel, o Deus soberano, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, esse Deus maravilhoso, que tem compromisso conosco. Ele está aqui para nos instruir, igreja, para nos ensinar. Eu preciso de instrução, nós precisamos de instrução, não podemos viver do nosso jeito, precisamos de Deus. E você veio aqui, então eu posso dizer, sem medo de errar, que você deu liberdade para Deus. Você está na casa do Senhor. Deus nunca quis morar em um lugar feito pela mão do homem, nunca foi de Deus. Deus nunca quis habitar em um lugar onde o homem construísse. Ele sempre quis morar em nossos corações, e Ele mora, Ele sempre quis assim. Mas aqui Ele está presente, na casa de Deus, no local que Ele separou para nós, para você e eu entender
e aproveitar que Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Foque sua vida na volta do Senhor. Priorize a volta de Jesus. Dedique-se à volta do Senhor. Muitas coisas estão ao nosso redor. Timóteo declara a carta que Paulo escreve a Timóteo: combata o bom combate da fé. Tem muita coisa querendo nos afastar de Deus, mas nós estamos aqui porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muito mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Nós podemos ter muitos inimigos, nós podemos ter vários inimigos, mas nós temos um amigo maior, Jesus. Ele trabalha por nós, Ele peleja por nós, Ele está presente em nós, Ele não falha, Ele não erra. Pode confiar, pode se alegrar, pode erguer sua cabeça, pode firmar seus pés, igreja. Em Cristo, Ele é Deus soberano, Ele garante nossa vitória, Ele vai operar como sempre, Ele sabe o que faz. A bênção que Deus tem para nós, Ele já derramou em Cristo Jesus. Amém. Vamos passar para a palavra de Deus. Abre Mateus 16, verso 24. Deus, Ele quer nos instruir, como sempre, sobre a nossa visão, a visão que Deus precisa cravar nos nossos olhos espirituais, que é a eternidade. Mateus 16, 24. Então o Senhor, Ele quer tornar vivo o propósito dEle para nós, de salvação, irmãos. Jesus já nos salvou, Jesus já nos libertou, já nos trouxe vida eterna, mas nós precisamos ver isto. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Pode se assentar. Irmãos, então o Senhor Jesus, como a palavra de Deus, ela tem esta visão de eternidade, né? Deus, Ele dá para a igreja, para o ser humano, uma visão que ninguém dá, visão de eternidade. Quem que pode dar eternidade? Ninguém, né? Quem que pode te salvar? Ninguém, nem a mim. Então a palavra de Deus, ela muda a visão do ser humano, a visão de um derrotado, a visão de um fracassado, a visão de um perdedor, para a visão de eternidade, de morar no céu para sempre, a visão de vida abundante, a visão de vida eterna. Esta é a visão que Deus dá para um ser humano. Deus faz um plano perfeito. Deus, Ele pega o ser humano na sua mais desprezível maneira, a raça adâmica, costumes malignos. Ele pega aquilo tudo e nos diz: olha, eu tenho para vocês uma outra chance, uma chance de morar no céu para sempre, uma chance de estar com Deus para o resto da vida de vocês. Então a visão de Deus para nós, em todos os sentidos, é esta. Como você tem ouvido falar há muito tempo, como Deus, Ele precisa nos mostrar mesmo. Eu preciso ir trabalhar pensando nisto, eternidade. Eu preciso viver minha vida, como até Paulo mesmo escreve aos Tessalonicenses. Vocês têm que trabalhar mesmo, vocês têm que cuidar da vida de vocês. Vocês realmente têm que ter cada um a sua atividade, sua renda, para se sustentar, isso é de Deus. Mas nunca se esqueçam que a vida de vocês aqui nessa terra, ela é passageira.
E Jesus Cristo veio justamente para ensinar vocês que o caminho de vocês é um caminho que vai para o céu. Amém? É um caminho que vai nos conduzir para a eternidade. É o plano de Deus. Então aqui Jesus ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, né? É o propósito de Deus. Para toda pessoa que quer aceitar Jesus, como eu tenho esse conceito comigo, de que nós precisamos apresentar a Deus para as pessoas, no sentido de que Deus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Nós precisamos pregar o Evangelho, como a própria palavra de Deus declara: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim? O apóstolo Paulo diz assim: então toda forma de evangelizar, ela tem que ter o sentido salvação, né? Você está ouvindo muito isto. Então o Senhor ele quer que isto fique vivo na igreja, mais do que já está. Porque quando Jesus, lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, o último versículo, Jesus ele diz, no verso 18, Mateus 28, 18: então chegou Jesus falando assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensine todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, pregue, fale, mostre para eles, ensine as pessoas sobre salvação. Mostre para o ser humano que ele está perdido sem Deus. Fala para as pessoas que se elas viverem sem Jesus, elas vão para o caminho da condenação, e Deus já deu a sentença. Fala para as pessoas, Deus já deu a ordem lá dos céus, que virá julgar todo ser humano, e todo ser humano que não tiver Jesus já está condenado. Então Jesus diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, pregue, leve o Evangelho, as boas novas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado. Ou seja, Jesus, Ele é que renova a palavra de Deus, dizendo para que toda forma de evangelização, se você quer falar de Deus para alguém, se você quer que alguém venha para a igreja, se você quer que alguém se converta, esse é o propósito. Olha, eu tenho que te falar uma coisa: se você quer, eu vou te ensinar, vou te mostrar na palavra de Deus que a sua vida sem Deus está condenada, que você precisa de Jesus, e que você tem que viver para Deus apenas com um interesse, que você precisa seguir nos caminhos de Jesus apenas com um propósito, que esse propósito seja viver para Deus e não para você. Então Jesus ele declarou: se você então quer ser meu seguidor, esqueça seus interesses, esqueça suas vontades. Ou seja, esquecer, o Senhor está dizendo assim, que quando você aceita Jesus, quem vai se preocupar agora é Deus com você, não é você mais. Você não precisa se preocupar com você. Você tem essa fé? Você consegue andar todo dia na sua atividade tendo essa fé? Você não tem que preocupar mais, porque Deus falou: você agora é meu servo, minha filha, meu filho, você agora é meu discípulo. Você quer me seguir? Então esquece que você está vivo, viva só para mim, deixa que eu coordeno sua vida, deixa que eu comando a sua vida, deixa que eu te mostre que aqui na terra a sua vida precisa ter um propósito, um sentido: salvação. Eu volto a falar, você não está ouvindo isso a primeira vez, mas o Senhor está repetindo, porque quem põe os seus interesses em primeiro lugar, Ele diz: quem quer salvar a sua vida, quem está preocupado só com você, eu quero aceitar Jesus para mudar de vida, eu quero ir para a igreja para ver se Ele me dá uma coisa. Isto é uma consequência. Deus Ele nos abençoa por uma consequência de eu estar querendo servir a Ele. Então Jesus Ele teve que dizer isso, e Jesus Ele vai dizer isso todas as vezes para todos que querem seguir Ele, porque se você quer
e põe seus interesses em primeiro lugar, então você nunca vai ter a vida verdadeira que Deus tem para você. Os irmãos estão entendendo? Que Deus, Ele a princípio quer que todos compreendam: eu vou aceitar Jesus para quê? Por quê? Para mim ser salvo. Então toda a minha vida tem que ter esse propósito, tem que estar acima de tudo. Eu preciso sempre defender os interesses de Deus. Nós falamos isso aqui em Lucas capítulo 9, onde o Senhor Jesus nos ensinou sobre como segui-lo, eu lembro. Então, irmãos, Ele aqui insiste, porque se você esquecer de você mesmo, né, o sentido é este. Se você começar a viver com Deus de forma que você não está preocupado mais com você, mas somente no sentido de que Deus te oriente, que Deus te ensine, Deus te conduza, Deus te fale, isso tudo que eu estou dizendo nada mais é do que a palavra de Deus sendo colocada em prática em nossas vidas. É eu e você obedecendo Deus, eu e você obedecendo a palavra do Senhor. Então quem que esquecer de você mesmo, ou de mim mesmo, você vai achar então a verdadeira vida. O Senhor está nos dizendo isto, que em meio à nossa conversão, outras coisas vão surgindo, estão sendo prioridade maior do que a salvação. E Jesus então declarou no verso 26, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta você simplesmente buscar só para você, ter interesse só para você? Porque naquela época ali, nós já aprendemos aqui, o povo estava vivendo na total escravidão dos romanos, né? O imperador romano, as leis romanas estavam sacrificando os judeus, estavam oprimindo os judeus. Eles não impediam a liberdade deles adorar a Deus, mas eles estavam oprimindo, pressionando. Então quando Jesus apareceu, na cabeça de muitos ali foi o que? Nossa vida vai mudar, vai melhorar financeiramente, vai livrar nós dos impostos, nós vamos parar de trabalhar igual um escravo, nós vamos parar de ser pressionado. Ou seja, eles viram Jesus naquela época como uma mudança em toda a vida deles, para o benefício deles. Isso eles viram. Um dos motivos que levou Judas a trair Jesus, ele pensava que ele ia revolucionar, né? Ele pensava que na hora que eles prendessem Jesus, Jesus ia dar uma ordem, e aquela multidão que seguia Jesus ia soltar, ia invadir, tirar o imperador romano, ou seja, ia resolver o problema deles, ia resolver o problema financeiro, social, o político, a situação ia melhorar, né? Coincidentemente hoje é a mesma coisa, e Jesus dizendo: olha, vocês querem me seguir? Vocês precisam ter o entendimento de uma coisa: a verdadeira vida que eu trouxe para vocês é salvação, não que as outras não sejam. Você está compreendendo bem. Por isso o Senhor Jesus, Ele declara sobre esse discípulo que quer segui-lo, para você nunca desviar do seu propósito de salvação, de vida eterna. E eu trouxe vários versículos, se você quiser ler, acompanhar, você vai compreender que a intenção de Deus em permitir isto é que eu e você estejamos com a visão da eternidade mais viva do que nunca. O que é a visão da eternidade? O que é eu ter todo dia esse tipo de visão? Só de eu saber e eu pensar que o que eu estou fazendo espiritualmente vai me conduzir a algo que, assim, humanamente falando, eu nunca poderia compreender, e o que Deus tem para mim e para você está infinitamente superior a um trabalho, a um dinheiro. O que Deus preparou para mim e para você está acima de qualquer coisa que está aqui nessa terra. Por isso que o crente, o seguidor de Cristo, deve renunciar todo dia a si mesmo, deve priorizar sempre as coisas de Deus,
deve estar focado sempre naquilo que Deus determinou, e Ele, pela sua graça e misericórdia, fez, enviando Jesus, nos conduzindo aos céus, porque o que Deus tem para você e para mim, não se compara ao que tem nessa terra aqui, é infinitamente superior. Mas muitas pessoas queriam seguir a Jesus salvando a sua vida, muitas pessoas queriam envolvimento com a palavra de Deus, com seus interesses. Você sempre está ouvindo isto, porque Deus quer aos poucos moldando nosso coração, montando aquilo que Ele quer preparar, para que a visão de vida eterna, a visão de que eu preciso orar, a visão de que eu tenho que jejuar, a visão de que eu tenho que arrepender, largar o pecado, a visão de que eu tenho que ir na igreja adorar o Senhor como deve ser, isso tem que ficar claro. Ninguém pode roubar isso de nós, e o Senhor vai montando, vai preparando cada um de nós. E Ele declara em João 14:6, esse versículo nós temos que ter ele de cor, né, irmãos? João 14:6 é justamente o propósito de Deus para você e para mim, onde, quando Jesus ele declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é assim? Jesus Cristo declara em João 14:6, e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim, né? Então Jesus, Ele que mais uma vez então tenta explicar para todos que Ele estava ali ministrando o seguinte: olha, vocês têm que olhar para mim, eu sou o caminho, ninguém vai para o céu se não estiverem comigo, em mim. Se eu e você não formos achados nele, ou seja, olhando para mim, olhando para você, nós temos que achar o Senhor, a presença de Deus. Nós temos que viver constantemente com Deus, no Senhor. Cristo declarou isso. O propósito dele na minha vida, na sua vida, o primeiro é nos conduzir ao Pai. Você aceitou Jesus como o maior de todos os propósitos, te conduzir a Deus, te conduzir aos céus. João 14:6, então vai gravando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer seguir esse caminho, se você quer andar com Jesus, acima de qualquer coisa, eu estou falando, irmãos, para nós compararmos o que Deus tem para nós com aquilo que nós estamos aqui vivendo preocupados, e talvez ansiosos, e talvez tristes, e Jesus vê isso nos corações. Ele viu naquela época. A intenção de Jesus era abençoar as pessoas, sim. A intenção de Jesus era prosperar, sim, sempre foi. Mas se nós não tivermos visão de salvação, visão de vida eterna, tudo cai por terra. Então Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus quer simplesmente que você se esforce em andar com Ele, para que você vá para o céu. Jesus não quer que eu e você se esforce para melhorar de vida. Eu vou falar isso muito. Jesus não quer que o nosso esforço seja apenas em troca de uma bênção material, não. Então, qual que é o propósito? Nos levar para o céu. Você é batizado? É. Então o propósito de você ser batizado é de Jesus te levar para o céu, é de Jesus te manter no céu. É a visão que Deus coloca em nosso coração. No Salmo 90, verso 12, a Bíblia diz que nós precisamos entender que a nossa vida aqui nessa terra é curta, irmãos. E quando a Bíblia ensina que se nós pudéssemos contar nossos dias, se nós soubéssemos realmente o dia que nós íamos morrer, ou Jesus voltar, você pensaria muito bem sobre cada palavra sua dita nessa terra, sobre cada pensamento seu, sobre cada atitude sua, porque a Bíblia diz, Deus nos ensina a contar nossos dias, Salmo 90, 12, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Olha só, a Bíblia fala: Senhor, faça com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida. Irmãos, os dias da nossa vida aqui nessa terra é pouco, é passageiro. Quanto menos você e eu esperarmos, já acabou, morreu, talvez.
Mas quando você e eu compreendemos que nós temos um tempo aqui nessa terra, e que você não pode perder nem um segundo sequer, principalmente na presença de Deus, não desperdice seu tempo com Deus, fora de Deus, melhor dizendo. Não desperdice seu tempo sem oração, não desperdice seu tempo sem ler a Bíblia, não desperdice, aproveite cada segundo seu, cada momento seu, dentro da sua vida que Deus sabe te deu, condições, trabalho, tudo mais, mas aproveite cada instante seu, para você compreender que o tempo é curto, e que os dias são maus, e que se nós não estivermos apoiados na palavra, firmados na palavra, arraigados, como diz o Senhor, enraizados em Cristo, nós precisamos ser sábios, e compreender que tudo que está ao nosso redor aqui, isto, ele tem um sentido, mas não é o sentido da salvação. O sentido da salvação, ele está na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então o Senhor diz que nós temos que ter um coração sábio, nós precisamos compreender que a nossa vida é passageira, nós precisamos aproveitar esse tempo aqui agora na igreja, esse momento que pode ser o último, nós precisamos aproveitar cada instante, cada segundo, para que nossa vida seja para Deus, para o Senhor, porque Deus, Ele também declara no Salmo 36, verso 9, onde o Senhor diz que nós vivimos num mundo de trevas. O Salmo 36, verso 9, ele diz que hoje em Jesus, você que está em Jesus, hoje você vê a luz, ou seja, Deus, Ele é a fonte de luz. Salmo 36, 9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, ou seja, Deus, o Senhor é fonte de vida, e por causa da tua luz, eu vejo a luz. O que é a luz? O caminho eterno, o caminho que te conduz à salvação, o caminho que te mostra sobre a eternidade, o caminho que nos mostra sobre santificação, pureza e não trevas. Quando se conhece Jesus, abre-se a visão de eternidade, compreende-se então que eu e você estávamos nas trevas escuras, de tal maneira densas eram as trevas, que um passo a mais cairíamos no abismo. Mas agora, conhecendo Jesus, entendam e compreendam que vocês conheceram a luz, vocês viram a luz, vocês entenderam que Deus tem algo muito maior para nós, que é a salvação. Por isso temos que viver com a nossa cabeça aqui nessa terra, mas lá no céu. Nós temos que viver todo momento nosso aqui pensando na eternidade. Jesus já salvou nós. Nós não vamos ser salvos por méritos nossos, viu? Não vou ser salvo, não vou para o céu porque me esforcei, assim, no sentido de que depende de mim, no sentido de que foi por minhas obras. Sabemos que não é assim. Sabemos que tem que ter o esforço, a perseverança em obedecer a Deus, mas a salvação é o Senhor, isso está muito claro para nós. Então o Senhor diz que o seguidor de Cristo, ele vê luz. Você vê a luz, você vê a eternidade através de Jesus, você vê o caminho da salvação, o caminho que te conduz à eternidade através de Jesus. Em Gálatas 2:20 é o que nós falamos, que a Bíblia diz que nós já estamos crucificados com Cristo, então não vivemos nós, é Cristo que vive em nós. É um versículo que todos nós conhecemos. Mas quando você é um seguidor de Cristo, então voltamos em Mateus 16:24, quando declara: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então se não sou eu quem vivo, quem está aqui agora? Jesus que vive em mim, Ele que me conduz, Ele que me mostra, Ele que me ensina, Ele que me leva. Então a vida que eu vivo agora, que tipo de vida que eu vivo agora? É na fé do Filho de Deus, é o seguidor de Jesus. Eu estou aqui agora, você também. Que tipo de vida que é essa que eu vivo? Eu vivo na fé em Cristo, na fé de que Ele é o meu Senhor,
na fé de que Ele é a minha salvação, de que Ele é minha luz, Ele me conduz à eternidade, na fé de que o que Ele fala eu vou fazer. É esta fé. Se eu estou morto, então eu vivo na fé em Jesus, na obediência à palavra, e não para mim, o seguidor de Cristo. Se você quer salvar a sua vida, você tem que morrer todo dia para você mesmo e aceitar quem é o Senhor da sua vida, Jesus. E Jesus precisa todo dia colocar essa visão de eternidade nos nossos olhos. E isso é importante falar de novo, e nós vamos falar cada vez mais. Em Romanos 6:23 também declara que o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Jesus, Ele revela isso também, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que é um salário, irmãos? Você faz para receber, né? Você trabalha e recebe. Então, o salário do pecado, se eu continuar no pecado, o que eu vou receber? A morte. Morte eterna. Então, a Bíblia ensina desta maneira. O seguidor de Cristo, Jesus foi lá na sua carteira de trabalho e você foi demitido das trevas. Vamos pensar assim: você não tem mais compromisso com o pecado, você não é mais trabalhador do diabo, você não vai receber mais o pecado, a morte, você vai receber vida eterna, porque o salário do pecado é morte. A minha vida era assim, a sua vida era assim. Nós vivíamos num segmento, nós vivíamos numa linha de raciocínio, humanamente falando, do nosso jeito, achávamos que era certo, mas nós íamos receber lá no fim o salário de tudo isto, a morte. Mas o presente de Deus gratuito é a vida eterna para todos que têm comunhão com Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor declara isto, que você não vai ser condenado mais, que você com Jesus, eu não vou receber mais a condenação. Deus me deu um presente de graça, irmãos, sem me cobrar nada, me deu Jesus, dizendo: se você aceitar Jesus, se você for seguidor do meu Filho, andar nos caminhos dele, eu te livro da morte eterna e te conduzo à vida eterna. Por isso que nós temos que todo dia refletir e analisar o quanto é importante estar aqui seguindo ao Senhor, para que nossa intenção não seja apenas um pedido de oração, para que a nossa meta, nosso sentido, nosso foco não seja apenas uma bênção. No Salmo 34:12, a Bíblia também ensina assim, uma coisa que todo ser humano quer. Salmo 34:12, a palavra de Deus, ela diz: você quer ter dias bons? Né? Você quer viver bem? Veja só, quem é o homem que deseja a vida e quer ter largos dias para ver o bem? Quem? Todos querem, né, irmãos? Todos querem viver bem, ter coisas boas. Então diz a palavra: guarda a sua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente, afasta do mal e faz o bem, procura a paz e siga. Como diz então a palavra de Deus, se todo homem, todo ser humano quer achar algo de bom, esse bom está em Jesus, amém? Esse bom está em Cristo. Por quê? Porque o que Cristo tem para mim e para você, vou falar mesmo, está acima de qualquer coisa nessa terra. O que Jesus tem para mim, o que Jesus tem para você, supera todas as expectativas de qualquer coisa terrena. Olha só, eu quero ter uma coisa muito boa, eu estou com a cabeça de um homem falando, eu quero viver bem, eu quero ter coisas boas. A princípio, o que vem na minha cabeça? Um bom trabalho, uma família, tudo bem, um emprego, trabalho, tudo de bom, né? A gente quer aproveitar a vida, a gente quer desfrutar da vida.
a Bíblia diz: você quer ter uma vida boa? Sai fora do pecado, sai fora do mal, afasta deste mundo tenebroso. Como que se faz isso? Só com Jesus. Então Deus mostra para o ser humano, Deus mostra para você, que tudo de bom e de bem que você quer, Deus tem. Só que Ele tem algo especial, vem um pacote especial, vida eterna, tem algo muito maior. Nós precisamos focar nisto, em algo muito maior, muito melhor do que simplesmente viver bem nessa terra. Isso não é básico. Tanto é, irmãos, que em Lucas 12:15, a Bíblia declara que a vida de um homem e de uma mulher, no ser humano, não é baseada no que ele tem. Você não pode falar que você é próspero se você tem um bom emprego, simplesmente, se você ganha bem, se você tem uma vida social bem. Isso não quer dizer que você é próspero. Lucas 12:15 diz, porque Jesus teve que mostrar isso para as pessoas. As pessoas procuravam Jesus com sentidos de melhorar, sim, irmãos. Não estou falando que é errado, não. Mas se as pessoas não focarem naquilo que é de Deus, eternamente de Deus falando, fica sem sentido. Jesus declarou, então, na sua palavra, Lucas 12:15, que a vida de um homem não consiste. E ele diz aqui que é preocupante quando as pessoas procuram só melhorar. Jesus falou o seguinte, e disse-lhes: acautelai-vos. Olha só, hein? A Bíblia está nos ensinando que temos que tomar muito cuidado quando nossa vida é simplesmente voltada para o material. Isso é perigoso. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, de todo tipo de avareza, de todo tipo de desejo, todo tipo de vontade de querer melhorar. Não que seja errado, Jesus está falando, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. E continuou dizendo: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. A Bíblia ensina nós assim, irmãos, que ter as coisas não é errado, não, mas basear a sua vida simplesmente no que tem, ficar simplesmente voltado por aquilo que tem, Jesus falou: tomem cuidado, porque há algo muito maior do que isto, que nós precisamos focar e todo dia perseverar. Eternidade, irmãos. Eu me alegro em dizer isso aqui quantas vezes for possível, e falo hoje, falo amanhã como se eu nunca tivesse dito. É o que Deus renova meu coração, mesmo que já foi falado, mesmo que você já ouviu, mas me alegra em saber que Deus fala de novo para renovar nosso coração, fortalecer nossa vida, porque o que Deus quer aqui, vou dizer aqui porque estamos lidando com você, é que você nunca se perca. O que Deus quer aqui é que você seja sempre um cidadão dos céus, uma vida onde você tem tido uma conduta guiada pelo Senhor, onde os passos que você der, com certeza vão ser passos para a eternidade. É isso que importa, irmãos, para Deus. Deus não está preocupando só com bênçãos. Mais uma vez, Deus preocupa com nossa vida espiritual. É muito importante ter muitas pessoas da igreja conhecendo Jesus, sem dúvida. Mais importante ainda é saber que essas pessoas vão para o céu. Mais importante ainda é saber que todos nós estamos aprendendo que o caminho da eternidade, ele está muito além do que o caminho que estamos tendo aqui no dia a dia. Não é só isso. Deus tem muito maior, coisas muito maiores do que uma bênção. Então, irmãos, cuidado. A Bíblia diz: acautelai-vos, preste muita atenção com o que vocês têm desejado demais, com o que vocês querem demais, porque o que eu e você temos que querer demais
é salvação. O que nós temos que querer assim, desejando mesmo com toda a força, é ir para o céu. Isso Deus deu para nós. E volto a dizer, quando isso está vivo em nós, nada vai nos tirar do propósito. E Jesus comparou então o reino de Deus como uma pérola, um tesouro, né? Onde o homem encontra e ele vende tudo que tem, compra aquela terra e guarda aquele tesouro e esconde. Quando ele sabe, quando você sabe, que na minha vida e na sua vida tem algo muito importante, quando nós temos uma convicção de que eu estou vivendo uma vida num propósito de que eu não posso deixar que isso escorra pelos meus dedos, você vive diferente com Deus, vivemos diferente com o Senhor, não vamos dando brecha facilmente não, tudo vai se encaixando conforme a vontade de Deus. E eu quero fechar no Salmo 27, 4, é um salmo que também fico satisfeito em saber que Deus ele coloca em nossos corações sobre o desejo das coisas de Deus. Salmo 27, 4 declara assim: a Deus eu pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Oh, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Para quê? Para me sentir maravilhado a sua bondade e para pedir sua orientação. Aleluia. Irmãos, isso me alegra em saber que o nosso coração precisa estar assim. Sabe, se tem alguma coisa que eu preciso, é de Deus. Amém? Se tem alguma coisa que eu preciso, é de glorificar o Senhor, é de orientação de Deus. E o salmista então declara: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa de Deus todos os dias, ou seja, ter essa sede, ter essa comunhão, querer Deus. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender, eu preciso ser orientado, eu não posso perder minha salvação, eu tenho que guardar minha coroa, não posso deixar que ninguém roube. Então esse salmo declara isto. Estar na casa de Deus, para quê? Para que eu preciso estar aqui? Para pedir bênçãos, irmãos? Eu preciso estar aqui para quê? Para ficar triste, preocupado, irmãos? Não, eu quero só uma coisa: estar na casa de Deus. Para quê? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Oh, irmãos, que o Espírito Santo torne vivo isso em nós, que todo dia eu e você viva assim, salvação, vida eterna, e que você fale isso para as pessoas, que você aprenda o verdadeiro sentido de termos Jesus, a verdadeira, aquilo que Deus, a essência do Evangelho. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que tudo isto? Porque é algo muito maior do que você imagina, pensa, fala, ou já chegou a comentar, porque as coisas dos céus quase não se comenta, pouco falado na Bíblia, mas o que fala eu não consigo compreender com a minha mente. A gente imagina umas ruas de ouro, né? Muralhas de pedras, de jaspe, de todas as pedras, só. Mas não é só, porque é muito maior, nossa mente humana não consegue compreender, mas Deus tem para nós, irmãos. Por isso vale o seu esforço, o meu, por isso vale a sua dedicação na oração, vale a sua dedicação nesse caminho de santidade, vale esse esforço de largar do mundo o pecado, vale, irmãos. Jesus falou: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, não queira salvar a sua vida, não se preocupe com seus interesses. O que adianta você ter tudo aqui na terra e perder a salvação, melhorar de vida, mas espiritualmente um fracasso? Jesus falou assim, que eu e você tenha entendido. Amém?